fui convidado para ser o moderador da mesa. Então, eu vou trazer uma palavra de moderação. Tá? Em primeiro lugar, eu vou falar genericamente sobre ensaios clínicos randomizados. Ensaios clínicos randomizados foi uma grande ferramenta que surgiu, há muito tempo tem sido utilizado, e os resultados têm sido empregados como evidência nível A para estabelecer as diretrizes e a nossa conduta na prática diária. Mas os ensaios clínicos randomizados também, a indústria descobriu que é uma grande ferramenta para nos convencer de alguma coisa. E existem colegas, pessoas pesquisadores que se especializaram em fazer ensaios clínicos randomizados, de maneira que, muitas vezes, quando a gente começa um ensaio clínico randomizado, já sabe o resultado que vai ter. Um exemplo disso, o estudo Notion. O estudo Notion é um estudo que compara a durabilidade de próteses biológicas, cirúrgicas versus TAV, que, graças a Deus, nenhum dos senhores apresentou aqui. O estudo Notion é um estudo sem noção. É um estudo que comparou durabilidade em 6 anos dessas duas válvulas e considerou como um desfecho gradiente médio maior que 20 milímetros de mercúrio na prótese. E implantou, no grupo cirúrgico, 80% das válvulas tinham um diâmetro 19, 21 ou 23. Muito pequenas, e todas elas dão gradiente. E no grupo TAV, 80% das válvulas tinham tamanho 26 para cima. E mostrou que a TAV era melhor que a cirurgia. É claro que se esperava. A válvula 19, eu não sei se tu implantasse alguma ultimamente, Eduardo. 19 ela dá gradiente, o paciente sai da sala com gradiente. Né? Bom, então isso é uma maneira de prever a situação do estudo. O estudo Partner 2 é um estudo que tinha 2 desfechos. Era morte por qualquer causa e AVC. Deu igual, o resultado igual para a cirurgia e tal. O estudo Partner 3, então nós vamos botar mais um desfecho, vamos fazer um desfecho composto com 3 coisas. Vamos botar reinternação por nova rehospitalização não programada. A gente sabe que os pacientes que vão para a cirurgia, alguns vão fazer fibrilação arterial, vai ter que vir fazer cardioversão, outro vai ter que ter uma infecção na perna, vai ter que vir retirar um ponto, todos vão ter mais internação. Se eles tivessem colocado como terceiro desfecho bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio AV total, ou tivesse colocado como terceiro desfecho insuficiência aórtica residual, teria dado o inverso o resultado. Né? O resultado teria sido altamente significativo em favor da válvula cirúrgica. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que avaliar todos os aspectos e ler com cuidado cada ensaio clínico e não acreditar só na conclusão dele. Uma TAV é um grande avanço, um fenomenal avanço que se conseguiu, veio preencher uma lacuna que a cirurgia não estava conseguindo tratar e está preenchendo a lacuna daqueles casos em que a cirurgia também é de alto risco. Nos de baixo risco, como mostrou o Partner 3, o resultado também era esperado. Se o paciente é de baixo risco para a cirurgia, ele é de baixo risco para a TAV também, então a mortalidade vai ser igual. Né? Então, a gente tem que considerar bastante essa composição e indicar a cirurgia ou a TAV de acordo com as características de cada caso. Nós sabemos que a TAV tem menor internação, pode ser feita só com sedação, muito bem feita só com sedação, mas não se pode prescindir de toda a segurança de um ambiente onde se possa colocar o paciente extracorpóreo e corrigir algum defeito. Semana passada, nós tivemos um congresso em Belo Horizonte, e vieram especialistas, autores de ensaios clínicos, que foram num hospital fazer uma demonstração de colocação de TAV. A primeira TAV escorregou para dentro do ventrículo, a segunda tentaram o que fazer, bota extracorpórea, não bota, faz, não estava difícil de fazer isso, resolveram botar uma segunda TAV, a segunda TAV escorregou para dentro do ventrículo de novo, e o paciente morreu. Então, era um paciente de baixo risco, que acontece uma coisa dessas, é inaceitável. Né? Então, a gente tem que ter toda a segurança em volta disso aí. Então, as limitações da TAV são insuficiência aórtica residual, que é maior que na cirurgia, o bloqueio AV, que pode acontecer com mais frequência, mas a gente aceita isso de acordo com as condições clínicas do paciente.
E uma outra característica é a durabilidade. Não quero me estender muito, mas já estou vendo o relógio, ainda faltam 9 minutos e meio. A durabilidade, existem já estudos demonstrando de que a durabilidade da válvula de TAV vai ser menor que um pouco que a cirurgia, mas é uma durabilidade longa ainda aceitável. Não vou me estender mais sobre isso e falar um pouquinho sobre a válvula mitral. Tá? A válvula mitral muito bem apresentada pelo Eduardo. Os ensaios clínicos que existem são sobre o implante de MitraClip em insuficiência mitral funcional. E existem 2 ensaios clínicos que deram resultados completamente diferentes. O ensaio clínico que demonstrou que não havia diferença era patrocinado pelo governo francês, e o outro que deu diferença importante, que é o COAPT, patrocinado pela Abbott. O da Abbott foi favorável, o do governo francês foi desfavorável. A técnica de Alfieri, como o Eduardo já citou, uma técnica que foi abandonada do ponto de vista cirúrgico, porque deixava muita insuficiência residual. E muitas válvulas precisam fazer mais algum tratamento. Mas o que é importante aí na insuficiência mitral funcional é que, se o MitraClip der resultado na insuficiência mitral funcional, nós temos que revisar toda a fisiopatologia da insuficiência mitral funcional e todos os resultados de plastia cirúrgica que foram conseguidos até hoje, porque a insuficiência mitral funcional é uma doença do ventrículo, ela não é uma doença da válvula. E todos os estudos até hoje demonstraram que, se nós fizermos uma plastia na insuficiência mitral funcional, ela rompe em 1 ano, 2 anos a longo prazo, e os pacientes voltam a piorar. Então, acho que para isso nós vamos ter que ter mais dados para discutir. E a prótese mitral percutânea é uma esperança que no futuro vai se apresentar. Obrigado aí, Calhão. A seguir eu vou introduzir algumas questões que foram trazidas pela plateia, pelo nosso sistema de telefonia. Inicialmente, para o Dr. Walter, um paciente com estenose aórtica grave e lesão de tronco da coronária esquerda, idoso, 70 anos, mas sem outros fatores de risco. Indicar cirurgia cardíaca ou TAV com estente no tronco. Se eu estou lidando com um paciente que tem uma equipe treinada, experiente em TAV, treinada, experiente em estente de tronco, e que tem um cirurgião que troca a válvula com mortalidade de 1,5% e faz a revascularização cirúrgica mamária de Safera nos outros vasos, os tratamentos são equivalentes, é uma questão de preferência do paciente e outros fatores extramédicos, como acesso ao tratamento a ser decidido. Agora, para o Dr. Walter Caramori, uma crítica que se faz aos últimos estudos de TAV é o pequeno tempo de acompanhamento dos pacientes. Qual é a perspectiva quanto à durabilidade da prótese? Progressivamente, é evidente que a TAV existe há poucos anos, então é muito difícil ter estudo de durabilidade de longo prazo, mas toda a evidência colhida até agora demonstra durabilidade pelo menos igual, se não superior, a uma prótese biológica, né? Nos anos recentes, a gente tem visto, de fato, o tratamento de de estenose de próteses biológicas com TAV, com válvula em válvula, que hoje é uma grande área da TAV e que certamente tem uma aplicação muito grande, né? Muito grande nos pacientes que desenvolvem isso. Então, eu acho que a durabilidade é equivalente. Em sendo equivalente, a vantagem de botar uma prótese biológica precocemente tem que ser pesada, porque, na mesma maneira que eu não quero botar uma prótese por TAV, talvez eu não quisesse botar uma prótese biológica que tem um anel lá dentro, que eu vou ter que colocar outra, e assim por diante. E, finalmente, eu acho que quem botar uma TAV hoje, e talvez tenha perda do resultado daqui a vários anos, vou usar um número, 10 anos, muito provavelmente a tecnologia disponível daqui a 10 anos vai ser superior a essa, a gente vai conseguir tratar isso com mais facilidade e dar mais do que 10 anos de durabilidade a longo prazo. Então, o alvo está movendo relativamente rápido e a competência das válvulas percutâneas biológicas, eu acho que deve ser similar, pelo menos, à das cirúrgicas. Só complementando, eu concordo com o Calil que o Notion Trial foi um estudo norueguês, né, um ensaio clínico, e tem esse problema realmente do critério de avaliação de disfunção de prótese, que é gradiente, mas existe um registro inglês, que é o UK TAV Trial, Trial não, Registry, que registrou todos os pacientes submetidos a TAV na Inglaterra.
E essa é a melhor evidência que nós temos de acompanhamento a mais longo prazo da durabilidade das TAVs. Então, esse estudo analisou pacientes entre 5 e 10 anos, com uma média de 8,4 anos, e a incidência de degeneração estrutural foi quase zero, foi 0,5%. Então, nós sabemos que, teoricamente, a crimpagem da válvula ou a compressão dos folhetos de pericárdio dentro de uma bainha pode ser um fator que acelera a degeneração. Mas, por outro lado, o orifício da área valvar maior na TAV também pode ser um fator de menor estresse e que prolongue a durabilidade da TAV. Então, na realidade, estão começando a aparecer algumas evidências agora, e as melhores evidências mesmo nós vamos ter daqui a 6, 7 anos, quando esses estudos, ensaios clínicos comparando cirurgia com TAV, que eles vão seguir até 10 anos de acompanhamento, nós vamos entender muito melhor o que está acontecendo, não só com a TAV, mas com a bioprótese da nossa cirurgia convencional. A gente nunca faz eco de rotina, nunca se faz tomografia para ver se tem trombo. Então, agora, com esse trabalho, nós vamos começar a entender mais o que acontece. Na medida que o tempo passa, nós vamos poder comparar melhor a TAV com a bioprótese da cirurgia convencional. E uma frase nessa linha ainda, como regra, como já foi citado no Ocean, uma regra geral, o mesmo paciente, se fizer TAV ou cirurgia, ele sai em média, mundo real, com uma área maior pós-TAV, pelas características até da prótese, não só pelas características cirúrgicas, mas como regra, por exemplo, 20 milímetros de média de gradiente em TAV é uma decepção absoluta para o intervencionista. Para o cirurgião, saiu com 20. Né? Então, sair com área maior é um aspecto que segue mais a TAV do que a cirurgia convencional. Isso deve dar uma vantagem competitiva para a TAV, que é meio inexorável. A gente saiu na frente. É verdade, saiu na frente. Que é a respeito de tamanho da prótese cirúrgica. Ainda há 2 semanas, nós recusamos um paciente para valve em valve, 4 anos depois de uma prótese cirúrgica, porque era claramente um mismatch grave. Então, não haveria como melhorar a condição daquele paciente. Do ponto de vista de relatório cirúrgico de outra instituição, diz que a prótese era 23. Não era 23. Esse paciente foi para... Nós recusamos ele para válvula em válvula, porque não ia funcionar, obviamente. E na cirurgia, a prótese era 19, Machado. E foi botada uma prótese enorme, e o paciente teve alta com gradiente médio inferior a 15. O que TAV está fazendo na contribuição da cirurgia? As evidências, a partir de exames rigorosos de imagem, estão pressionando, no bom sentido, os cirurgiões a colocarem próteses de tamanho adequado e não ficar cômodo de o anel é pequenininho, vai lá para 19. Não, amplia o anel. No Partner 3, cara, eu tive a oportunidade de revisar 4/5 das próteses cirúrgicas implantadas eram 23, 26 e ou 29. Foram raras as próteses cirúrgicas menores. Daí o resultado cirúrgico excepcional que teve também. Não, vocês têm razão em tudo isso. A válvula 19 não se pode implantar num adulto normal. Não tem como. Tem que ampliar. A preferência usada é 25 para cima. 23 é em situações em que não se consegue ampliar, está aceitável. A durabilidade nós vamos saber daqui a um tempo. No ESC, agora, final do ano passado, houve várias apresentações sobre durabilidade. O que eles demonstraram é que o crimping e a dilatação afetam um pouco o tecido e causam um pouco de trombose subclínica imediata, e por isso se recomenda usar anticoagulação ou dupla antiagregação plaquetária em todos os pacientes. E se descobriu também que essa trombose subclínica também acontece nos pacientes cirúrgicos com menor intensidade. E que essa trombose, se não for bem tratada, pode prejudicar a durabilidade. E existiu um estudo de duplicação também que previu que a TAV duraria 7 anos menos, diferença de 7 anos entre durabilidade de um e durabilidade de outra. Mas nós só vamos saber a longo prazo mesmo. E o recurso de colocar uma outra TAV dentro da TAV é um bom recurso. Só não se pode baixar muito a idade, porque abaixo de 50 os tecidos vão calcificar, 50 anos de idade vão calcificar rapidamente mesmo. Tá bom, obrigado.